Você tem fé? Se você tem fé em Deus, quais são os frutos, as obras dessa fé? Ficou confuso? Assista o vídeo até o final, que é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu sou o presbítero Edmilson e esse é o nosso canal Espada Cortante. Já agradeço a você por fazer parte deste canal. Convido você agora a preparar um copo desse com água, que no final estaremos fazendo aqui a nossa oração da fé. Essa água que é o nosso ponto de contato da fé. Assim como Jesus Cristo fez lodo, untou os olhos do cego, e o cego foi no tanque de Siloé, lavou-se e voltou enxergando. Assim como aquele lodo foi o ponto de contato da fé dele, essa água é o nosso ponto de contato da fé. Para através dela você receber a sua vitória, receber o seu milagre, a sua cura, a sua libertação. É em nome de Jesus. Preparou o copo com água? Então me acompanhe na leitura hoje, o texto que iremos ler, Tiago, capítulo 2, versículo 14, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, essa fé salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Note, meus amados irmãos, meus amigos, que aqui nesse texto, nessa palavra, Tiago está falando sobre a fé e obras. O que ele está mostrando é que a pessoa que professa fé em Deus, ela tem que ter obras. O que Tiago está mostrando, que a pessoa que disser que crê, que tem fé em Deus, se ela não tiver obras, essa palavra dela é uma palavra mentirosa. Porque a fé, ela gera obras. Não tem como a pessoa dizer que tem fé e não tiver obras. Aqui, ele está mostrando que não tem como você não ter obras e dizer que tem fé. Se você tiver fé, você tem obras. Porque a fé, ela gera obras. Como ele diz aqui do versículo 26, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas pessoas hoje estão servindo a Deus, estão nas igrejas, mas têm uma fé estéril. Tem uma fé que não gera obras, que não gera frutos. A nossa fé, ela tem que ser uma fé fértil, uma fé que gera obras, uma fé que dá frutos. Se a sua fé é uma fé estéril, você não tem obras. Você não vai ter obras, porque a fé, ela gera. A Bíblia diz aqui também, se você quiser me acompanhar, no livro de Atos, no capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Presta atenção. Esse homem aqui não conhecia Deus, mas ele tinha fé, mas uma fé cega. Muitas pessoas têm essa fé, uma fé cega, uma fé que não conhece o Deus verdadeiro, não sabe qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse homem aqui, mas ele tinha um temor de Deus. Ele dava esmola, orava, era temente, mas não conhecia Deus. Mas ele tinha um coração puro, ele tinha um coração sincero. Então Deus envia o apóstolo Pedro, enviou o pastor Pedro para pregar para ele a verdadeira palavra de Deus. E os olhos deles então
foram abertos, dele e toda a sua família. Assim, ele conheceu Deus através do pastor Pedro. Mas até então, a fé dele era uma fé cega. Ele não conseguia fazer a vontade de Deus. Ele servia a Deus, seguia Deus da sua maneira. Estava errando o alvo, estava sem salvação. Então Deus, vendo o coração dele, enviou Pedro para pregar para ele a palavra. Muitas pessoas têm também essa fé cega. Uma fé que ele faz as coisas, mas não conhece Deus. Isso não vai salvar a pessoa. Precisamos de obedecer a palavra de Deus como ela é. Precisamos de conhecer Deus, como diz Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer a Deus para você entender e saber qual é a vontade de Deus. É como você tem um aparelho de televisão, um aparelho de celular, e você precisa do manual para poder você aprender a mexer no seu aparelho, para que ele não venha trazer nenhum dano. Também, a Bíblia Sagrada é o manual do fabricante, é o manual de Deus. E aqui você vai aprender quem é Deus. Aqui você vai aprender como você fazer a vontade de Deus. Mas aí, a sua fé, ela vai ter que gerar obras. Muitas pessoas não têm essa fé. Muitas pessoas têm uma fé estéril, que não gera obras. Também a Bíblia diz, se você quiser me acompanhar, aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 4, se você quiser me acompanhar na leitura, diz assim a palavra de Deus: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Presta atenção que aqui Caim e Abel foram oferecer a Deus uma oferta. Note aqui que a fé de Abel era uma, a de Caim era outra. Note que a fé de Abel gerou obras. Ele quis dar para Deus o melhor do seu sacrifício. As primícias. Caim não. Caim ofereceu apenas uma oferta. Vê a diferença de fé de Abel para Caim. A fé de Abel é uma fé que gerou obras e até hoje ainda está falando. Caim não tinha essa fé de Abel. Meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo neste momento, a fé que você tem, ela gera obras? Como pode você dizer que tem fé? Como pode nós dizermos que temos fé em Deus e não tivermos obras? Quantas pessoas não conseguem estar presentes na presença de Deus? Não conseguem estar presente na presença de Deus todos os dias? Quantas pessoas não têm fé para estar nos cultos todos os dias? Essa fé é uma fé morta. Quando Cristo Jesus chamou os apóstolos, ele falou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Presta atenção que Jesus chama eles para uma missão árdua. Eles abandonaram tudo e foram seguir a Jesus. Eles deixaram os pais, deixaram os seus trabalhos e foram seguir a Cristo. A fé deles tiveram obras. Meu amigo, você que está me ouvindo agora, você, meu irmão, quais são as suas obras dentro do reino de Deus? Você tem obras? É porque você tem fé. Você não tem obras? Então você não tem fé. Essa, meu irmão, essa, meu amigo, é a nossa palavra de hoje. Quando Deus chamou Abraão, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu da sua cidade, saiu da sua nação, uma cidade que era uma metrópole, para sair para um deserto, sem saber o que esperava ele. Mas ele saiu pela fé. Gerou obras. Se você, meu amigo que está me ouvindo agora, se você, meu irmão, é uma pessoa que não tem obras, você não tem fé em Deus. Não adianta dizer que não, eu tenho muita fé em Deus, eu confio muito em Deus, eu amo muito a Deus. Não. Tem que ter obras. Como o Senhor fala, Lucas 6,46, porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Para isso, gerar obras. A obras é fruto da fé. Pela fé, sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus.
Pela graça nós somos salvos, mas a Bíblia diz, Efésios 2:8, que mediante a fé, se não tivermos fé, não alcançamos a graça. A fé gera obras. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Prepare agora o seu copo com água. Pegou? Ore comigo. Altíssimo e poderoso Deus, eu oro agora por esse meu amigo, essa minha amiga, que acessou agora esse nosso canal. Eu sei que o Senhor esperou até agora para que ele tivesse acesso, meu Deus, e fosse abençoado através deste momento de oração. Eu quero orar agora, meu Pai, por essa pessoa que, meu Deus, está com a fé abalada, Senhor. Eu quero orar por essa pessoa, meu Deus, que um dia, meu Deus, já teve muita fé em Ti. A fé dele era uma fé, meu Deus, fértil, que gerava obras, meu Deus. Mas hoje, Senhor, deixou de fazer obras. Meu Deus, eu não aceito, meu Pai, que esta pessoa continue dessa forma, Senhor. Mas, meu Deus, que ele possa se erguer, se levantar, que possa voltar a gerar frutos, a gerar obras, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. Oh, meu Deus, que ele possa, a partir de hoje, ter essa fé renovada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, assim abençoa agora esta pessoa, determinando, meu Deus, a bênção, não aceitando que ele continue dessa forma, mas abençoando ele neste momento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Beba da sua água. E agora, meu amigo, eu quero falar com você. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se um só corpo com Ele através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. E, meus irmãos, você, meu amigo, está me ouvindo? Nós não podemos viver fora das organizações. Nela nós nascemos, vivemos e morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja cristã não é cientificamente cristã, nem é nominalmente cristã. É uma embaixada de Deus com os seus embaixadores, e eles te receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus e no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. Procure a igreja de Deus, congregue nela, tornando-se assim um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que Ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Essa é a mensagem de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. E que Deus abençoe você. Lembre-se, a sua fé tem que ser uma fé fértil. Seja como Raquel, que não dava luz a filhos. Falou então com Jacó: me dá um filho, Jacó, senão eu morro. Eu prefiro morrer do que não dar frutos, do que não gerar filhos. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.